Amanhã nós estamos dando continuidade a uma série de mensagens que estamos pregando sobre o tema Tudo é dele. Então nós estamos falando sobre mordomia, tudo é dele. Falamos sobre o senhorio de Cristo, falamos sobre a mordomia do tempo e hoje estaremos falando sobre a mordomia dos bens e da generosidade. A mordomia dos bens e da generosidade. E enquanto estávamos cultuando ao Senhor, eu estava trabalhando na minha mente e perguntando: quando é que nós nos tornamos mordomos de Cristo? Todos nós somos mordomos de Cristo. Mas quando é que nós nos tornamos mordomos de Cristo? Nós não nos tornamos mordomos de Cristo quando nascemos. Nós não nascemos biologicamente mordomos de Cristo. Mas nós nos tornamos mordomos de Cristo quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. É a partir daquele momento que nós estamos dizendo: Senhor, eu reconheço na minha vida que eu sou teu e tudo quanto eu tenho, tudo o que eu faço, a minha vida, tudo pertence ao Senhor. E aí Deus nos concede administrar tudo. Então nós somos mordomos ou administradores da vida. A vida que eu digo que é minha é uma metáfora, não é? A vida pertence a Deus. Então, nós nos tornamos mordomos. E tem uma canção que eu dei o desafio para a banda agora, que a gente canta e que nos remete à lembrança desse dia. Qual foi o dia que você aceitou Jesus? Para aí na tua mente agora, lembra. Qual foi o dia? Como era o teu antes e como passou a ser o teu depois? Porque a nossa vida, ela deve ter como marco maior antes e depois de Jesus entrar nela. Quem eu era, quem eu sou. Então nós vamos cantar essa canção em adoração ao Senhor e também para que a nossa mente possa passear lá naquele dia em que você abriu a sua boca e disse: Jesus, entra no meu coração. Alguns fizeram isso no culto na igreja, outros fizeram isso no seu quarto em casa, outros fizeram isso no seu trabalho, outros podem ter feito isso numa viagem de ônibus, dentro de um ônibus. E aí, N situações. Mas você tem a sua. Lembra da sua agora, em adoração ao Senhor, cantando essa canção.
Glória a Deus. Obrigado, geração louva. Imagina que um dia você estava completamente perdido, sem rumo, e Deus olhou para você e disse: eu tenho algo novo para a tua vida. Eu tenho uma nova direção para você andar. Eu tenho um novo caminho para você seguir. E você disse: eis-me aqui, Senhor. Vamos fazer primeiro a leitura de 2 Coríntios, capítulo 9, versos 6 a 8. 2 Coríntios, capítulo 9, versos 6 a 8. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundeis em toda boa obra. Vamos agora a Mateus 6, versos de 19 a 21. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam, nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Os bens materiais, eles são dádivas de Deus. O discipulado de Cristo é um chamado a administrarmos com generosidade, investindo no reino e servindo ao próximo. Então, meus queridos e amados do Senhor, a generosidade, ela não é uma questão de quantidade, mas de coração. Imagine você, um agricultor que planta, e ele planta com medo da colheita, e ele nunca vai colher em abundância. O texto que nós lemos de Coríntios, 2 Coríntios 9 e 6, há um princípio bíblico. Há um princípio, quando eu falo bíblico, é um princípio que está no reino espiritual. E vale salientar que nós vivemos no reino espiritual. Quando perguntaram a Jesus qual era o seu reino, ele disse: meu reino não é deste mundo, daqui eu não sou. O reino que Jesus veio estabelecer não foi um reino nesta terra, nem para esta terra.
O reino que Jesus veio estabelecer quando disse: todo poder é me dado no céu e na terra. Ele estava falando do estabelecimento de um reino espiritual na terra, não de um reino terreno. E nós somos participantes deste reino. E neste reino existe uma lei, um princípio que está nesse texto de 2 Coríntios 9, 6, que é a lei da semeadura. E esse princípio da lei da semeadura, ele diz: quem semeia pouco, também pouco colherá. Então, a colheita, ela tem a ver comigo, a colheita tem a ver com a forma que eu planto. E dentro desse princípio da colheita está a generosidade. A generosidade, ela é uma semeadura espiritual. A generosidade, ela traduz de forma poética e profunda um princípio central das Escrituras. Aquilo que damos, seja em recursos, tempo ou amor, não é perdido, mas plantado diante de Deus. Eu vou colocar isso de novo. Aquilo que nós damos, seja em recursos, seja no nosso tempo, seja em amor, não é perdido, é plantado diante de Deus. A lei da semeadura e colheita, nós podemos também encontrá-la em Gálatas 6, 7, Gálatas capítulo 6, 7 a 9, quando Paulo afirma que tudo aquilo que for semeado, isso também será colhido. A generosidade, ela é vista como uma semente que, ao ser lançada, ela produz frutos espirituais e materiais. Generosidade é um ato de fé. Em 2 Coríntios, texto lido, Paulo ensina que quem semeia pouco, colherá pouco, e quem semeia em abundância, colherá abundantemente. E aqui a generosidade, ela não é apenas uma ação social, um ato de ajudar quem tem menos, mas ela é uma expressão de confiança em Deus. Ou seja, há algo muito maior na generosidade do que simplesmente o ato de doar. Há um princípio aqui estabelecido. Cristo é o maior exemplo, é o maior modelo de generosidade, pois ele entregou a sua própria vida. Assim, cada ato generoso, ele reflete o caráter de Cristo. A generosidade, ou a semeadura espiritual, ela tem dimensões. Na dimensão material, nós vamos encontrar a generosidade como o ato de ajudar os necessitados, de sustentar a obra de Deus,
de compartilhar bens. Na esfera relacional, nós vamos encontrar a generosidade em semear bondade, em semear perdão, em semear hospitalidade. Mas tudo isso gera relacionamentos saudáveis e edificantes. Cada ato de generosidade, ele é registrado diante de Deus. E cada ato de generosidade, ele tem valor eterno. E o resultado da semeadura, mas antes vamos ler Mateus 6, de 19 a 21. Mateus 6, 19 a 21, já lemos, mas vamos ler mais uma vez, para que isso seja trazido de forma mais efetiva à nossa memória. E agora eu quero trazer com vocês, vamos ler juntos? Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam, mas ajuntai tesouros no céu, e onde os ladrões, porque onde estiver o vosso tesouro, e aí você pode até colocar, isso não é sobre bens materiais. Este princípio colocado. E qual é o resultado da semeadura? Qual é o resultado de semear com generosidade, seja no campo material, no campo relacional, no campo espiritual? Qual é o resultado de tudo isso? Nós vivemos num mundo hoje onde nós nos preocupamos com a nossa vida, com a nossa maneira de viver, com ser saudável. Isso é muito bom. Procuramos tantas técnicas que são boas, mas sabe, as melhores técnicas para vivermos bem está aqui, ó. Está nesse manual aqui. O problema é que a gente insiste em viver sem consultar este manual. Aquele hábito que nós adquirimos quando compramos um produto, talvez a gente só vai olhar o manual quando dá problema, mas o manual fica lá guardado. Eu lembro quando eu perdi quase metade de um dia, ou mais do que isso, tentando botar o trinco na porta, e o trinco só ficava ao contrário, a lingueta lá só ao contrário, não tinha jeito dela, eu fiz de tudo, e aí eu resolvi pegar a caixa. Na caixa estava me mostrando, tinha um controlezinho que era só trocar ele de lado. E meu problema estaria resolvido, e foi resolvido em minutos. Coisas que eu levei horas batendo cabeça, Mauá, horas. É assim na nossa vida. Às vezes a gente está correndo atrás de solução. Compra 10 livros. É bom. Eu gosto de ler livro, mas às vezes, se você fosse aqui. E hoje nós somos chamados pelo Espírito Santo, assim cremos, a olhar para o princípio da semeadura e entendermos que ele é um ato e que esse ato vai ter um resultado. E qual é o resultado da semeadura? Primeiro resultado, alegria. Alegria interior. Veja o que diz Atos 20 e 35. Atos 20
e 35. Veja o que diz. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse, a igreja comigo aqui? Mas é melhor dar do que receber. Generosidade. Princípio espiritual. Lei da semeadura. Quando você tem prazer na generosidade, você vai ter alegria interior. Bem-aventurado, feliz, mais feliz é dar. Eu tenho certeza que vocês lembram algum momento da sua vida em que você teve a oportunidade de doar e você se sentiu tão feliz. Como é bom. Alegria interior. A segunda coisa, no resultado da semeadura, é multiplicação. Deus promete suprir abundantemente aqueles que dão com o coração sincero. Multiplicação. Veja, é um princípio. Você não vai fazer esperando. Você vai fazer porque há generosidade no seu coração. E fazendo isto, você vai colher. Primeiro, alegria interior. Segundo, multiplicação. Terceiro, a generosidade revela ao mundo o amor de Deus e aponta para o Evangelho. Você vai praticar o testemunho de que quem vive com Cristo é diferente. Eu estou lembrando aqui que eu já ouvi tantas vezes de pessoas dizerem: olhe, crente é um bichinho da mão fechada. Não sei se você já ouviu isso, mas eu já ouvi. O tal do crente é. Olha, isso não é princípio bíblico. O princípio bíblico é o princípio da generosidade. É o princípio do dar. É o princípio de ter alegria em fazer isto. Meus queridos, a visão bíblica mostra que a generosidade não é apenas uma virtude social, mas é uma prática espiritual que ativa princípios divinos. Então, quando eu pratico a generosidade, eu ativo princípios divinos. Eles vão acontecer na minha vida. A generosidade é uma semente que, no tempo certo, produz frutos de bênção, tanto para quem dá, quanto para quem recebe. Deus honra o coração de quem dá com alegria. E aqui não estou falando somente de dinheiro. Estou falando de todas as coisas. Você tem semeado com generosidade ou com medo? Sua colheita refletirá a sua confiança. Deus ama quem dá com alegria, não por obrigação, mas por amor. A alegria em dar revela maturidade espiritual. Significa entendimento do que está fazendo. Significa saber onde o coração está colocado. O discípulo generoso reflete o caráter de Cristo. Como está o seu coração ao contribuir?
Você dá com alegria ou porque é costume fazer? O texto de Mateus fala de tesouros no céu. Tesouros no céu. Hoje à noite ou à tarde a gente vai falar sobre não perca o olhar do céu, ou seja, não perca o sentido de estar olhando para o céu. Onde está o seu tesouro, aí estará o seu coração. Investir no reino é acumular tesouros eternos. Quando a gente fala do céu, a gente fala de eternidade. Quando a gente fala do céu, a gente fala num lugar onde nós vamos chegar e não vamos mais sair. A generosidade, ela é uma forma de adoração. E agora eu pergunto para refletirmos: você tem investido mais no que é passageiro ou no que é eterno? Como essa pergunta nos pega? Você tem investido mais no que é passageiro ou no que é eterno? Para que nós temos vivido? Os embaixadores, na sua declaração, dizem: se não for para te servir, porque estou aqui, né? Se não for para te servir, você tem investido mais no que é passageiro ou no que é eterno? Esse sentimento de eternidade a gente tem perdido, irmãos. Nós precisamos recuperar esse sentimento de eternidade. Nós precisamos recuperar esse sentimento de que nós estamos nos preparando para o céu. De que nós precisamos investir no céu. De que o céu é real. Que nós fomos chamados por Deus para morar no céu, para viver no céu. Aqui é passageiro e a gente fica brigando com Deus porque a vida aqui não está tão maravilhosa como a gente quer. E o Senhor disse: olha, eu não vim para mudar a vida de vocês aqui na terra, mas eu vim para estabelecer um caminho para o céu. Este é o nosso desafio. Então, a mordomia dos bens, ela é um ato de fé. A mordomia dos bens, ela é um ato de gratidão. A mordomia dos bens, ela é um ato missional. Nós vamos entender que Deus nos deu bens para administrarmos. Você sabe que existe uma obra maior da igreja, que é a obra missionária. Nós somos chamados para ser testemunhas de Cristo. Quando Deus abençoa o povo, o seu povo, Deus tem um propósito: que o seu povo abençoe o seu reino. Quando Deus abençoa o seu povo, o propósito de Deus não é que esse povo retenha, porque se reter dá inverso. Quando Deus abençoa, Deus está visando o seu reino. Porque como é que os recursos do seu reino vêm? Na mão do seu povo. Por isso é que a bênção chega primeiro. E depois você, como mordomo, tem que administrar. O rei
me concedeu administrar, deixa eu administrar aqui bem. Então você entende, quando você administra bem o pouco, você é promovido por muito. Mas quando você começa a administrar errado o pouco, quem é o patrão dessa terra que vai te entregar o muito? Se o patrão dessa terra, que está vendo que você é infiel no pouco, não vai colocar você no muito, imagina o patrão do céu. Eu estou aplicando o raciocínio de Jesus como o Pai da terra e o Pai do céu. É muito sério, queridos. É muito sério. Então, nesta manhã, nós queremos trazer como desafio que você possa refletir sobre a prática da generosidade. Como esta prática, ela pode interferir na sua vida. Como essa prática pode interferir na sua vida? Não perca esta visão do que Deus tem para você. O que semeia muito, colherá muito. O que semeia pouco, colherá pouco. O que você tem semeado? Como está a tua colheita? Essa colheita pode mudar. Basta uma atitude sua dizendo: pastor, eu não tinha parado para pensar dessa forma. Tem muitas pessoas que dizem: Deus não está preocupado. Olha, tudo é correlacionado, nada é desconectado. Então, primeiro, você precisa não permitir que a avareza entre no seu coração. E o avarento, ele só retém, ele não libera nada. Tem um filme que foi muito assistido, chamado A Virada. E A Virada tem o dono de uma agência de automóveis. E na hora que a oferta, no momento da dedicação das ofertas na igreja, ele pega o envelope na cadeira, ele pega o envelope, olha para dentro do envelope, fecha o envelope e deposita. Porque ele só queria que as pessoas pensassem que ele estava contribuindo. Mas, na verdade, ele queria reter. O que semeia pouco, colherá pouco. O que semeia muito, colherá em abundância. E isso não é apenas sobre dinheiro. Aí eu falo em todas as áreas da nossa vida. Precisamos viver e praticar o princípio espiritual da generosidade. Às vezes a gente, quando pensa plantar e colher, pensa só em coisa ruim. Tem até um ditado que diz: quem planta vento, colhe tempestade. Mas isso vale para todas as áreas da nossa vida. Pense sobre isso. Viva este princípio. Participe da semeadura espiritual. Em nome de Jesus. Amém?